Bom, o tema de hoje é direitos humanos e a fé Bahá'í. Coincidentemente, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Foi um dia que foi instituído pelas Nações Unidas em 1948 como uma decorrência de todo o sofrimento que boa parte da humanidade passou durante a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde milhões e milhões de pessoas perderam suas vidas porque os seus direitos fundamentais como pessoa humana não foram observados. Quase 7 milhões de judeus perdem a vida, milhões de outras pessoas perdem a vida a partir de uma perspectiva preconceituosa, de uma perspectiva enviesada, de que quem é diferente de mim é uma ameaça e eu constituo um grupo que é muito superior ao outro grupo. E eu então quero eliminar esse outro grupo. Essa perspectiva equivocada de que o diferente é uma ameaça é uma perspectiva que acompanha a humanidade há milênios. E a tentativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é promulgada então em 1948, e daí aparece o Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi uma tentativa com os estados, com os governos, para que os governos atentassem à importância de se assegurar a todas as pessoas do planeta o seu direito primordial, que é o direito à vida, e de uma vida plena, de uma vida onde cada ser humano possa fazer florescer o seu melhor potencial. Estranhamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração de governos, ela fala em duas coisas que parecem muito da dimensão religiosa. A Declaração Universal afirma que todos nós constituímos uma única família humana, que era o início da nossa conversa há pouco antes de começarmos aqui esse momento. Muito estranho que governos aprovem um texto que fala que nós constituímos uma única família humana. E a segunda coisa que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz é uma perspectiva de que os seres humanos são detentores de uma dignidade que é única deles. O conceito de dignidade humana é um conceito muito refinado, ele é um conceito muito complexo, eu diria, porque ele transcende a natureza física do ser humano. O conceito de dignidade está muito associado ao grande diferencial que nós, seres humanos, temos para com todo o resto da criação. Porque eu não posso dizer que esse caderno ele detém uma dignidade. O conteúdo dele talvez traga informações sobre dignidade, mas ele em si, ou essa folha de papel que está na minha mão, ou a cadeira, ou o vaso, não existe o conceito de dignidade associado àquilo que não tem conhecimento de si próprio. E nós somos os únicos seres, e por isso somos classificados como os Homo sapiens sapiens, né? Nós sabemos que sabemos. Esse ato de saber que sabe é dessa grande complexidade que é inerente à alma humana. Só a alma humana é que tem essa dimensão clara do autoconhecimento. O caderno não sabe que existe. A mesa não sabe que existe. Um animal
bastante evoluído, muito próximo dos seres humanos, em termos de reações, em termos de comportamento, que são os símios, eles não têm autoconhecimento. Eles não sabem que eles são eles. Nós somos os únicos que sabemos, somos os únicos que sabem quem são. E isso é que nos confere a qualidade da dignidade. E esse é um documento de estados. Mas de 1948 para cá, o que aconteceu com o mundo? Ele aparentemente foi só piorando. Guerras carnificinas. Os próprios escritos da fé Bahá'í trazem o conceito de que a humanidade, o planeta, está sendo varrido por uma tempestade de inédita violência. Uma violência que não se sabe nem de onde vem, nem para onde nos levará. E que todas as dimensões da vida humana estão sendo varridas por essa tempestade inédita violência. Mas esses mesmos escritos Bahá'ís nos dizem que interromper o processo dessa violência pode acontecer por dois caminhos. Por um ato de vontade consultiva e coletiva da humanidade, em que sentem-se os governantes e os povos da terra à mesa e decidam parar com isso. Dizer, se nós não pararmos com isso, nós pomos em risco a nossa própria existência. Esse é um dos caminhos. O outro caminho que os escritos Bahá'ís prenunciam, mas de forma muito triste, é que nós somente pararemos essa tempestade de inédita violência se passarmos por horrores inimagináveis. Horrores não precisam de adjetivo. Já são por si só inimagináveis. Mas notem como o reforço da adjetivação de inimaginável é horrores que jamais foram vistos pela humanidade. Cabe a nós decidirmos qual desses dois caminhos. Mas esses dois caminhos só podem ser escolhidos se nós tivermos a visão clara de quem somos nós como seres humanos. Afinal, somos seres incorrigíveis, somos seres naturalmente violentos, ou será que nós somos seres que nascem com uma dignidade, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que compomos uma única família humana? A Declaração dos Direitos Humanos, que é hoje comemorada, dia 10 de dezembro, ela não é nem observada pelos governos e muito menos por nós, habitantes desse planeta. Eu não quero fazer ninguém passar por qualquer constrangimento, né? Até mesmo eu, que já fui professor de direitos humanos em curso de relações internacionais, mas se você me perguntar quantos artigos são, qual é o primeiro artigo, segundo, terceiro, quarto, então não sei. Mas nós, por exemplo, sabemos, como brasileiros, alguns artigos da Constituição, porque são direitos nossos. Mas e os direitos nossos como parte da humanidade? Por que nós não assimilamos isso? É porque existe um outro desafio. O desafio de internalizarmos que nós todos realmente constituímos uma única família humana e que nós todos somos seres espirituais transitoriamente passando por um corpo físico. Que isso aqui é absolutamente transitório. Que o nosso destino maior
é a nossa realidade espiritual, é a nossa dignidade humana, porque a dignidade humana, quando reconhecida, ela é imperecível, ela não perece, ela não termina, ela não tem fim. O que nos torna indignos é de continuarmos nessa postura absolutamente irracional e insana do individualismo. Porque o individualismo é o contrário daquilo que é a família humana. Se nós nos apegamos à nossa dimensão individualista e aquilo que é bom para mim, eu posso até ir um passo além, aquilo que é bom para minha família, ou que é bom para o meu clã, mas eu paro aqui. Eu não quero saber o que é bom para o outro. Eu só quero o meu próprio bem. Esse individualismo, ele não condiz com a dignidade humana. E nós estamos sendo, como seres humanos, presa fácil disso. Somos presa tão fácil desse pensamento equivocado, errado, que nós vemos hoje as maiores manifestações de racismo como nunca vimos há muito tempo. Nós havíamos chegado a um ponto da trajetória humana que no início dos anos 2000 parecia que esses desafios tinham sido vencidos. Parecia que o desafio do racismo tinha sido vencido. Parecia que o desafio do sexismo tinha sido vencido. Parecia que o desafio do nacionalismo desenfreado tinha sido vencido. Parecia que o desafio da educação universal estava próximo a ser alcançado. E, de repente, tudo isso foi embora. Desapareceu em menos de 10 anos. No início dos anos 2000 até os anos 2010, e aí, depois de 2015, a derrocada foi absoluta. E o que foi que aconteceu? O individualismo começou a ganhar espaço. A mensagem materialista, individualista, consumista, ela começou a ganhar espaço de uma forma tão gritante e agressiva e tão sedutora que ela seduziu a população da Terra como um todo. E pior, quando nós estávamos próximos de acreditarmos que um último passo para eliminar as 5 grandes barreiras para o estabelecimento da paz, a eliminação do racismo, a eliminação do sexismo, a eliminação do nacionalismo desenfreado, a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. Quando nós falávamos no início dos anos 2000 sobre processos de desenvolvimento globais, a última barreira, que era o fim do sectarismo religioso, da contenda religiosa, tudo isso de repente voltou com força total. E o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz é exatamente o que Baha'u'lláh apresentou no século XIX, por volta de 1860, quando ele afirmava que nós precisamos vencer esses cinco grandes obstáculos para que então a paz fosse possível, para que então a dignidade da pessoa humana pudesse ser estabelecida, para que então o reconhecimento de que somos uma única família humana fosse firmemente estabelecido, mas, e eu uso as palavras de Baha'u'lláh mais uma vez, parafraseando na verdade, é um texto que vem de Palavras Ocultas, que é um livro belíssimo de Baha'u'lláh, com, digamos assim, a quintessência, Baha'u'lláh diz, é o extrato do extrato de tudo aquilo que foi o ensinamento religioso até agora apresentado ao longo desses milênios todos. Baha'u'lláh o resume numa obra muito pequena,
E ele diz: que triste essa humanidade que trocou o reino eterno por um monte de pó. Quando é que nós trocamos o reino eterno por um monte de pó? Quando nós nos apegamos ao individualismo. Quando nós acreditamos que o acúmulo de bens materiais é o nosso maior propósito. Quando acreditamos que as facilidades materiais da vida são mais importantes do que a preservação de valores que nos distinguem como seres dignos. E nós perdemos a nossa dignidade. A humanidade é vítima disso. Mas aqui nessa sala, alguns de nós podem dizer: mas eu não sofro racismo porque eu não sou negro, nem negra. Eu não sofro de desigualdade de gênero porque eu sou homem. Não tenho problemas de extrema riqueza e pobreza porque eu levo uma vida satisfatória. Nacionalista não sou. Afinal, nós brasileiros gostamos do Brasil, mas não vamos à guerra com ninguém por causa de fronteiras. E você fala sobre contenda religiosa, eu sou ateu, sou agnóstico, eu não brigo com ninguém. Por que eu tenho que me preocupar com isso que você está dizendo? Então eu vou ler aqui um texto que é atribuído a Bertolt Brecht, mas na verdade não é dele. Mas como disseram que é dele, valeu como sendo dele, um grande filósofo, escritor, teatrólogo. Now you're going to have problem with the translation. You can translate. Primeiro, levaram os negros. Mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Laborman. A laborman. Depois prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso. Porque não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados. Mas eu, como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse é o destino de todas nós, de todos nós aqui nessa sala. Se não nos importarmos, se de novo cairmos na armadilha do individualismo. Eu não tenho esse problema, por que eu vou me preocupar com isso? Nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com isso, sim. O que nós temos que fazer? Temos que reverter esse quadro. Não reclamando por mudanças, mas fazer a mudança com passos bem práticos. A primeira mudança de passo bem prático é eu voltar para mim mesmo, para mim mesma, e me questionar: quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha real natureza? Quando eu reconheço quem eu sou, entendo que eu tenho um propósito nessa existência, nesse mundo, que o meu propósito não é somente acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, trabalhar, voltar à noite cansado, jantar, dormir. Fim de semana,
me divertir um pouco. E eu volto de novo a isso, até que finalmente, aos 60, 65, 70 anos, eu me aposento, e aí eu, aposentado, eu vou desfrutar da vida. Se esse é o propósito da minha existência, é um propósito muito pequeno, muito insignificante. Então eu tenho que, ao reconhecer quem eu sou, que eu tenho um propósito nobre na minha existência humana, e é esse convite que Baha'u'lláh faz muito para que nós reconhecemos a nobreza do caráter humano. E para reconhecer a nobreza do caráter humano, eu tenho sim que realizar várias práticas individuais e coletivas. Isso é conversa para uma outra noite. Mas eu tenho que ter a consciência que eu preciso construir sociedades que promovam os direitos e que ofereçam às pessoas a oportunidade de revelarem o melhor de si. Os escritos Baha'is, eles dizem que a maior perda para o ser humano é aquele que passou por esse mundo sem ter consciência de si mesmo e, segundo, sem ter tido acesso ao conhecimento. Baha'u'lláh coloca acesso ao conhecimento como uma das maiores missões de cada pessoa. E passar por esse mundo sem ter tido acesso ao conhecimento significa você não ter usado o instrumental que você pode usar para revelar o teu verdadeiro potencial. Porque cada uma e cada um de nós vem a esse mundo dotado de um potencial. E aí Baha'u'lláh diz que o pior de tudo é aquele que o que mais sofre é aquele que tem consciência de si, que sabe que tem que buscar o conhecimento, mas não sabe onde encontrá-lo. E passa por esse mundo como se tivesse perdido a sua verdadeira missão. A questão de ter acesso ao conhecimento, a questão de poder usar o conhecimento para poder dar o melhor de si, num mundo livre de preconceitos raciais, preconceitos de gênero, preconceitos geracionais, preconceitos nacionais, preconceitos de religião, se dá quando as sociedades são saudáveis. E para construir uma sociedade saudável, eu tenho que exercer a minha cidadania. Não existe sociedade saudável em que eu não exerça a minha cidadania. E aí, minhas amigas, meus amigos, exercer a cidadania significa também ter consciência de quem você escolhe para ser os seus governantes. Porque os nossos governantes não são alienígenas que vieram de outro planeta e que decidem fazer o que fazem. Nós votamos neles. É muito interessante ver o preceito Bahá'í sobre eleições. Eleições políticas, né? Eleições de governança de um país, né? Os preceitos Bahá'ís dizem que nós temos que focar no caráter da pessoa e na pessoa que ela é, não no partido político. Porque o partido político, na verdade, o que ele faz é partir, né? É um partido, ele divide, né? A própria etimologia da palavra mostra pra gente que partido é o que parte, não vai trazer unidade. Mas se nós focarmos nas qualidades das pessoas e avaliarmos essas qualidades, a nossa perspectiva muda radicalmente. Quando nós exercemos a nossa cidadania
através do voto. E eu estou trazendo a questão do voto porque um dos direitos humanos que consta na Declaração Universal é o direito inalienável de votar e ser votado em qualquer dimensão da existência humana, né? E a gente dá pouco valor a isso. Tem eleição. Nós aqui no Brasil temos um problema seríssimo, e eu diria que é um problema que talvez acometa outros países. Em quem você votou nas últimas eleições para deputado federal, para senador, para deputado distrital, para vereador, quando tem vereador na cidade? Go on and translate. Você não está exercendo sua cidadania corretamente. Porque se você não lembra em quem você votou, foi um ato inconsequente. E como é que você quer que haja educação universal, que haja políticas de promoção da igualdade da mulher, que haja políticas de promoção da igualdade racial no país, que hajam políticas que acabem com os extremos de riqueza e pobreza, se você não exerce a sua cidadania de forma plena, né? Eu espero que algumas de nós aqui lembrem quem votaram, mas tudo bem, não precisa levantar a mão e dizer quem lembra ou não lembra. Não. Nem quem foi. Nem quem foi, não precisa dizer nada. Mas a outra questão não é só o ato de votar. A outra questão é qual o meu papel. O que eu posso fazer? Isso leva ao início da nossa conversa hoje à noite, antes de começarmos, quando a Fariba, aqui presente, estava falando sobre uma visita que ela fez a São Sebastião, num determinado bairro de São Sebastião, Vila do Boa, onde um programa de mulheres, um projeto de mulheres engajadas pela transformação social, querem fazer alguma coisa pelas populações mais desassistidas. Isso é o papel de cidadania. Isso é quando eu me envolvo com a minha cidade, com o meu bairro, com o meu estado, o meu país, né? Mas ainda isso não é suficiente. Eu estou indo por etapas, né? Eu quero as leis, isso não é suficiente. Eu quero a ação cidadã, isso não é suficiente. A próxima é: com que propósito eu faço tudo isso? Se eu faço com o propósito de levar avante uma civilização, como diz Baha'u'lláh, em constante evolução, então eu estou agora unindo o espiritual com o material. Eu agora estou vendo a dimensão minha enquanto ser detentor de dignidade, e eu digo, sim, como ser espiritual, eu tenho uma missão nesse planeta que é uma missão muito nobre. Baha'u'lláh diz que nós somos co-criadores. Puxa, eu faço junto com o Criador? Sim. Quando você tem esse conjunto de consciências, você se torna co-criador, co-criadora. Você ajuda na evolução da humanidade, você ajuda na evolução da civilização humana, você ajuda no aprimoramento de tudo que está à nossa volta, inclusive na própria manutenção da natureza, ao dar condições à natureza para que ela continue o seu papel. Tudo isso faz parte dessa consciência maior. Então vejam como direitos humanos está intimamente ligado à nossa existência enquanto projeto humano, projeto civilizatório. Por isso que é o momento agora de nós pensarmos em como nós, cada uma de nós aqui, pode fazer com que essas 5 coisas, esses 5 obstáculos à pacificação da humanidade possam ser vencidos. O racismo, o sexismo, os extremos de riqueza e pobreza, o nacionalismo desenfreado e a contenda religiosa.
todo mundo aqui nessa sala tem condição de agir em alguma dessas dimensões. E todo mundo aqui nessa sala pode convidar pessoas que pensam igual a virem para cá, para virem para esses espaços. Façamos mais espaços como esses, onde isso é simplesmente despertado. É acordar para isso. Acordemos mais pessoas para essa missão. E aí acordemos mais pessoas para a missão de serem cidadãs e cidadãos plenos. Trabalhando pela sua comunidade, trabalhando pelo seu entorno, ou mesmo, como Fariba, estou te elogiando muito hoje, vindo de São Paulo, vindo de São Caetano, fazer um trabalho aqui em Brasília. Ela não ganha nada com isso, não melhora a vida dela em São Caetano, mas melhora a vida de pessoas aqui em Brasília. E por que não? Se nós temos essa consciência ampla, a gente está disposto a colocar a nossa vida à disposição do serviço e do bem-estar de todos. É isso. Obrigado.